Parte final de Monster Musume no Iru. Retornamos com Kimihito e a coordenadora em um encontro. As meninas com ciúmes têm a ideia de se disfarçar para espionar o protagonista. Com a ajuda de Tsuneru, entra disfarçada de atendente para descobrir se eles estavam tendo um encontro romântico. Ela liga para as meninas para avisar que o plano deu certo, e quando vai espionar, Kimihito se desequilibra e derrama a bebida toda no cliente, mas ele leva numa boa. Neru se concentra para ouvir a conversa dos dois e ouve que eles realmente estavam em um encontro, porém atrapalhada por sua sugadora de água, que quase fez ela ser descoberta. Mas Kimihito vai embora sem perceber nada. A próxima parada foi um lugar de jogos, e dessa vez era Papi quem estava espionando eles. Ao pegar o celular para avisar as meninas que estava dando certo, ela acaba deixando cair onde não devia, e foi piorando cada vez mais, e quando percebeu já era a principal atração naquele lugar. Kimihito e Smith vão para um lugar mais calmo. Ele vai pegar um sorvete para eles. As atendentes são Mia e Séria, disfarçadas, mas ele não percebeu. Elas ficam felizes por ter encontrado aquele carro de sorvete vazio, mas na verdade o vendedor teve que ir ao banheiro com urgência. Um cliente, ao ver que as vendedoras eram duas garotas lindas, avisa a galera, e em pouco tempo o lugar estava com uma fila enorme. Mia percebe que Kimihito estava indo para um outro lugar. Ela pede para Séria cuidar das coisas que ela iria seguir eles. No entanto, o uniforme dela estavam conectados, e se ela se desconectasse ia dar muito ruim, e o pior aconteceu. Usando uma caixa para se esconder, Mia vai atrás dele. Aranha aparece e diz que vai aproveitar para pegar uma prova para chantagear os dois. No entanto, Mia atrapalha ela dizendo que seu Darling não está fazendo nada errado. De repente, as duas são puxadas para dentro do quarto e ficam sem entender o que estava acontecendo. Smith explica que Kimihito recebeu uma carta de ameaça caso ele se casasse com alguma das garotas. Por isso, eles fingiram um encontro para tentar pegar o autor da carta, mas não funcionou. Com isso, ela teve a ideia do protagonista ter encontro com cada uma das garotas, até que o culpado aparecesse. A primeira sortuda foi Mia, que não estava nada feliz por Meru ter ido com eles. Ao chegar no aquário, Meru é recepcionada como uma princesa. Lá dentro, ela dá um cartão para o casal ter passe livre em qualquer local, e diz para eles aproveitar juntos, que ela iria para outro lugar. Mia e seu Darling se divertiram bastante vendo os diferentes peixes em todo o aquário, até que Mia se surpreende ao ver dois peixinhos juntos e chama Kimihito para ver. Ambos ficam impressionados com a cena e pintam clima entre os dois. E quando o beijo quase sai, Meru aparece para atrapalhar. Kimihito fica totalmente envergonhado enquanto Mia brigava com a garota sereia por ela ter arruinado sua grande chance. Mia tenta superar sua grande perda e percebe que Meru não estava mais ali. E quando olha para o telão, vê que Meru era a atração principal num show de sereia e golfinho. Logo o show começa. Mia fica com ciúmes do seu Darling olhando para a outra e sai do local. No caminho, eles barrem um garoto lagarto. Ele puxa assunto e a convida para um lugar com mais luz do sol, pois o ar ali estava bem gelado. A garota gigante vê os dois saindo juntos e avisa a coordenadora. Mia estava em um barco com seu mais novo amigo, pelo menos era o que ela achava, até que ele mostra sua verdadeira intenção dizendo que quer ela só pra ele. E se o protagonista tentasse atrapalhar, ele iria se livrar dele. O garoto mostra sua verdadeira forma e ataca Mia. Do nada, algo começa a vir na direção deles com muita velocidade. Era Kimihito indo salvar sua amada. Com muita força, ele bate no barco. Os dois saem junto da água, Kimihito dá sua blusa para esquentar ela e eles riem da situação. Logo o garoto aparece pedindo para o protagonista se afastar de Mia e leva uma latada na cabeça por sua ousadia. Kimihito tenta ajudá-lo a não pegar um resfriado ou algo pior, e pede para o garoto tirar aquela roupa encharcada e pegar um pouco de sol, e descobre que ele na verdade era ela. Envergonhada, ela foge dali. Mia acha uma caixinha na blusa do protagonista e pergunta o que era aquilo. Ele pega e pede para que ela vire, e coloca um colar lindo que comprou pra ela. Com isso, ele ganha um abraço bem apertado. Após isso, vemos a garota sendo punida por seu mau comportamento, mas ainda não tinha sido ela quem enviou a carta. O próximo encontro foi com Papi, e por algum motivo ela teve a ideia deles irem fazer um churrasco em uma floresta, mas ela nem sequer se lembrava o motivo. Quem estava aproveitando bastante era a Zumbina. Ao invés de estar escondida vigiando eles, estava comendo toda a carne. Uma árvore gigante começa a se mexer e joga eles longe. O protagonista tenta fugir com as meninas, mas Papi é puxada pela árvore, e em seguida ele também é puxado. Su consegue escapar apesar de ter sido
sido jogada dentro de um lixo suspeito. Kimihito tenta ler um pouco sobre a mulher planta, mas é apertado por ela. Papi chama ela de Ki e pede para que ela não machuque o protagonista. Papi fala que Ki é sua amiga e conta que um dia quando ela estava voando de boa, encontrou Ki fraquinha e plantou ela naquela floresta. Papi falou que voltaria para vê-la, mas acabou esquecendo dela. Papi tenta impedir que ela machuque Kimihito, porém não consegue. De repente, Su aparece pedindo a queda de Papi. Ela ficou gigante e forte depois de absorver alguns nutrientes na lixeira onde ela foi jogada. As duas começam a lutar. A luta estava bem equilibrada, então Su conta com a ajuda de Papi e Kimihito para absorver os nutrientes da garota planta. Zumbina fica chocada com a situação. Finalmente, Ki e Su voltam ao normal e a luta acaba. Smith deixa ela continuar vivendo naquela floresta, já que isso só ocorreu por conta de lixo que foi jogado no lugar errado. O próximo encontro foi com Séria. A todo momento ela buscava manter ele seguro. Ela estava parecendo mais um guarda do que uma garota. Quando o telefone do protagonista toca, ela quem atende. Era a agente secreta que estava de olho neles pedindo para Séria tirar aquela armadura, pois não estava parecendo um encontro de verdade. Depois de muita insistência, ela tira apenas a máscara. A agente secreta é surpreendida por uma falsa criança que fingiu ter ficado com medo por ela ter apenas um olho, mas a Sapa é quem estava planejando aprontar alguma coisa. Séria resolve tirar a armadura e ter um encontro de verdade. Por ser muito grande, estava quebrando as coisas da loja e quase quebra Kimihito também. Após isso, os dois vão para um parque fazer um piquenique. Séria preparou alguns sanduíches e a aparência estava boa, mas pela cara do prota não estava tão saboroso. Porém, como ele é muito gentil, diz que estava bom. Arene aparece para estragar o clima, dizendo que o sanduíche não tinha gosto de nada. Séria sai toda triste. Enquanto ela pensava no que ia fazer para agradar seu mestre, a garotinha sapeca aparece, se aproxima dela e a hipnotiza. Kimihito, preocupada com ela, começa a procurá-la, até que a encontra, porém ela estava um pouco esquisita. A garotinha sapeca, que estava se divertindo com a situação, é surpreendida por um javali grandão que sai correndo atrás dela. Kimihito, para ajudá-la, joga sua jaqueta nele, cobrindo seus olhos e fazendo ele bater em uma árvore. No entanto, logo o javali volta com tudo e corre atrás do prota, que é salvo por Séria, que com apenas um golpe derrota o bichinho. Após isso, Kimihito agradece por ter salvo sua vida. Porém, Séria estava muito triste e diz que não é digna de viver com ele. Com isso, Kimihito monta nela para que ela sinta que ela é sim necessária em sua vida e lhe dá um abraço. Em seguida, um guarda chega para capturar o javali. No entanto, a Arena já tinha cuidado disso e estava dando uma lição na garotinha que causou toda essa confusão. Séria decidiu se responsabilizar pela comida e agora as meninas eram obrigadas a comer salada, senão nada de carne. Nada feliz com a notícia, Mia e Papi fazem Su comer tudo por elas. Kimihito estava sendo levado para todo lado pela garota gigante. Quase não aguentando mais, recebe a notícia que enviaram mais uma carta misteriosa e que ele teria que fingir encontro com elas. Zumbina fala que decidiu isso porque não aguentava mais ver ele se divertindo em encontro com as garotas enquanto ela só ficava no tédio. Mesmo sem concordar, o coitado teve que aceitar. O primeiro encontro foi com a garota gigante. Ela chama ele de namoradinho e pergunta se a roupa ficou boa nela. Choni-chan fica triste porque a saia que ela gostou não serviu nela, mas Kimihito fala que é possível ajustar o tamanho e deixa ela feliz. Como o primeiro encontro não funcionou, era a vez de Zumbina. Eles foram para o cinema assistir um filme de zumbi. Segundo ela, é um ótimo filme. Toda empolgada falando sobre o filme, sua mão acaba caindo. Seu falso namorado costura de volta e a deixa impressionada. Vendo que ele se saiu super bem, resolve aprontar com ele. Porém, no final dá tudo certo. Esse protagonista é treinado. A próxima era Manako. Por algum motivo, ela estava a 1 quilômetro de distância dele. Então ele pergunta se ela não devia estar mais perto por ser um encontro, e se ela estava enxergando com aquele chapéu tampando seu olho. E como ele já sabia, ela não estava enxergando nada e sai batendo em tudo. Kimihito corre para ajudá-la e ela chama para eles irem para um lugar mais privado. O protagonista pega uma bebida para eles. Manako fica pensando se ele está fingindo ser uma pessoa legal e lembra que pode descobrir isso quando a pessoa olha para ela e desvia o olhar. Porém, foi surpreendida. Kimihito não desviou o olhar e ainda se aproximou dela. Manako vê uma pessoa escondida e vai em sua direção. As garotas atacam ela e conseguem capturá-la, mas era a integrante do grupo delas, disfarçada. Ela e a coordenadora planejaram isso para ver se Kimihito ia ficar com alguma das meninas e para que elas se divertissem um pouco também. Na volta para casa, Kimihito vê uma pessoa suspeita e chega em casa com ela, dizendo que pode ser ela quem está enviando as cartas. Assustada, as meninas perguntam se aquilo é um fantasma. Kimihito fala que encontrou ela na rua e trouxe para casa para tentar ajudá-la. Eles saem junto para encontrar a outra parte da garota. Estava um pouco difícil, porém
estar escuro. Mia estava com muito medo e sem querer encontra o que eles estavam procurando. Saria diz que vai acalmá-la e pede para Kimihito cuidar do resto. Com um pouco de medo ele pega, no entanto se assusta quando ela fala com ele, se achando a poderosa Irena que ele arciva. Porém ele só entende quando ela age mais natural, pedindo que por favor ele a leve até seu corpo. Um guarda aparece, Kimihito impede a garota de fazer barulho, mas Su acabou fazendo eles serem descobertos. Por sorte, Papi chega bem na hora e impede que eles fossem levados. A garota finalmente estava completa e se diverte bastante com as meninas. Ela fala que ela é uma ceifadora e que está ali porque alguém estava prestes a partir, e diz que essa pessoa é o nosso protagonista. Assustadas com a notícia, elas estavam dispostas a fazer de tudo para impedir que isso acontecesse. Aranha prende a ceifadora e pede para que as meninas mantessem Kimihito seguro. Assim, Papi o pega e sai voando com ele. Porém, ele estava voando muito baixo e não estava olhando pra frente e bate em alguma coisa, fazendo o protagonista voar longe. Por sorte, Su impede que ele caia no chão. Ao invés de manter ele seguro, elas estavam colocando o coitado em perigo. Centauri chega e diz que vai proteger Kimihito. Com ele às suas costas, ela vai o mais rápido que pode. Em uma curva, dá de cara com o carro e pula por cima dele. Enquanto corria em alta velocidade, a Sarah imagina os dois juntos. Kimihito estava se segurando só com o pé e então Sarah freia e joga ele longe. A ceifadora chega e fala que eles não podem fugir dela. Sarah manda Kimihito fugir que ela vai cuidar do resto. De repente, o protagonista é puxado para dentro do rio. Meru acha que ele sabe respirar debaixo d'água, não é possível. Desse jeito ele não vai sobreviver mesmo. Felizmente ele consegue sair da água, e então Meru pede para ele deixar um laço para ela lembrar dele. Kimihito pensa que ele estava falando de um objeto, mas ela estava se referindo a uma criança. A viciada em tragédia imagina como seria e perde o controle. Kimihito tenta acalmá-la, porém é puxado para debaixo d'água. Prestes a desmaiar, é salvo por Mia. Ela o salva e o coloca em perigo ao mesmo tempo. Aranha chega junto com Lala e diz que não importa o que elas façam, não podem mudar o destino dele. Mia fala que não ia aceitar uma estranha chegar e levar seu darling tão fácil assim. E se ele fosse partir, ela ia junto com ele. Kimihito levanta e fala que se ele chegar vivo em casa, vai escolher uma garota para casar. E vai embora. No caminho, o caminhão bate nele. No entanto, era de brinquedo. Em casa, Smith fala que Lala-chan não é ceifadora coisa nenhuma. Ela é apenas uma fujona que se interessou pelo protagonista depois de ver ele sobreviver a essas garotas. Smith coloca ela no lugar dela e, pelo visto, ela morre de medo da coordenadora. Lala pede para ficar ali com eles e é óbvio que Smith concorda. E com algumas condições, as meninas também. Após alguns dias, Kimihito estava com problemas com o orçamento. A geladeira estava vazia e as meninas não paravam de comer. Sem opção, ele vai até o mercado, mas estava fechado. Então eles vão até a cidade procurar algo. Ao chegar lá, o vendedor começa a gritar para eles guardar os peixes e carnes. Porém, Kimihito fala que eles não precisam fazer isso. Meru vai até o vendedor e o elogia, dizendo que ele tem olhos ótimos para escolher peixes. E então ela ganha um peixe grandão. Sarah passa em uma loja de vegetais e se apaixona pelo sabor da cenoura. Porém, como eles não tinham dinheiro, ela ganha alguns restos. Em seguida, outras pessoas chegam e lhe dão mais algumas comidas. Agora eles tinham bastante comida. Kimihito pede para Sarah levar para casa e fica com Su para tentar conseguir mais alguma coisa. Su leva ele até a floresta e tenta convencer Ki de deixar eles pegar algumas plantas comestíveis. Ki permite e acompanha eles até o local. Sem saber a diferença entre as plantas que podia comer ou não, Kimihito quase desiste. Até que Su começa a comer as plantas e consegue identificar se era venenosa ou não. Com isso, eles conseguem colher bastante coisa. Na volta pra casa, a garota dragão que apareceu antes tenta atacar Kimihito. Porém, Su usa o poder que absorveu das plantas e joga a garota longe. Na hora da janta, a mesa estava cheia. Kimihito ficou todo feliz porque ia sobrar comida. No entanto, Smith chega com as parceiras para comer também. E então o coitado se acaba de fazer comida para elas. No fim, todas estavam satisfeitas, menos o protagonista que, além de não ter comido nada, estava acabado. Desesperado por não ter mais comida nem dinheiro para comprar, ele descobre que a coordenadora reembolsa todo o dinheiro que ele gasta com comida e que todo o seu esforço foi em vão. Confesso pra vocês que esperava um final melhor. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!